Pessoal, vamos discutir agora a questão 7, tá? Que ela se refere a efeito Doppler da luz, tá? E é uma questão mais qualitativa, então é interessante a gente fazer uma discussão a respeito dela, tá? Ela se refere a um tipo de medida que a gente realiza na física, que a gente chama de medida do espectro luminoso de substâncias, tá? Primeiro, o que é um espectro, gente? O que é um espectro luminoso, né? Um espectro luminoso é simplesmente o conjunto de comprimentos de onda que são emitidos, né, a diferentes intensidades por um corpo qualquer, né? Pode ser um sólido, um líquido ou um gás, tá? Aí no início aí da questão, ele coloca um espectro chamado, um tipo de espectro, né, de emissão, chamado de espectro contínuo, tá? O que significa isso aqui, gente? Digamos que você esteja lá no seu laboratório e você vai analisar a luz que está sendo emitida por um corpo sólido ou por um gás, por exemplo, muito denso e muito quente, tá? Então, você tem lá um sólido qualquer, tá? E você tem ou então um gás, né, feito de uma determinada substância ou uma mistura de substâncias muito densa e muito quente, tá? Bom, essa substância ela vai emitir luz em diferentes comprimentos de onda, tá? Então, digamos que você pega aqui um detector, um fotômetro, e vai, esse fotômetro, né, esse detector, ele vai medir para você, ele vai informar para você experimentalmente qual que é a intensidade, ou seja, quanto de energia que está sendo emitida por aquela fonte em cada comprimento de onda. Então, você consegue construir um gráfico desse tipo aqui, né? Um gráfico de intensidade por comprimento de onda daquela luz, né? Então, esse detector é um detector que ele é, digamos, né, ele é sensível a diferentes comprimentos de onda, então ele vai captar para você a intensidade em cada comprimento de onda. Então, você pode representar o resultado dessa medida numa forma gráfica ou numa forma visual, igual está colocado aí no desenho da questão 7, tá? Onde você tem os comprimentos de onda correspondente à cor vermelha, os comprimentos de onda intermediários, né, que é o verde, o amarelo, o laranja, né? Eu não tenho caneta aqui de outras cores, né? Então coloquei só vermelho, verde e azul, né? Então você tem aqui a luz vermelha emitida por um sólido ou um líquido, ou um sólido ou um gás muito denso, tá? Muito quente, os comprimentos de onda intermediários e os comprimentos de onda correspondente à cor azul e violeta, por exemplo, né? Então, uma substância aquecida, ela emite luz em diversos comprimentos de onda. Vermelho, verde, laranja, azul, violeta, também emite em comprimentos de onda que não são visíveis aos nossos olhos, né? Um corpo qualquer emite, por exemplo, radiação, né? Luz na faixa do infravermelho, né? Se um corpo um corpo sólido tiver muito aquecido, ele pode emitir no ultravioleta também, que são comprimentos de onda que a gente não enxerga, né? Os que a gente enxerga são nessa faixa, né? Entre o vermelho e o violeta, tá? Então, um gráfico desse tipo aqui, né? Um gráfico visual desse tipo, te dá visualmente, né, a intensidade, que é a intensidade luminosa emitida por uma substância em cada comprimento de onda. Aqui nessa escala que está desenhada, os comprimentos de onda aumentam para lá, porque a luz vermelha tem um comprimento de onda maior do que a luz verde e um comprimento de onda maior do que a luz azul. Ou então, se a gente quiser raciocinar em termos de frequência, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, né? Porque a gente sabe, no caso da luz, a gente sabe que a velocidade da luz, né? A gente representa pela letra C, o comprimento de onda da luz no vácuo, é igual a lambda vezes F, né? Velocidade de propagação é lambda vezes F. Então, essa velocidade aqui é constante, né? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, igual está mostrado aqui. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então, nessa escala, o lambda aumenta para lá e a frequência aumenta para lá, né? O que é um espectro contínuo, pessoal? É um espectro emitido por substâncias desse tipo aqui, por sólidos ou por gases muito densos e muito quentes, tá? No espectro contínuo, a gente não tem emissões preferenciais de luz, vamos dizer assim. A gente não tem comprimentos de onda que se destacam mais do que os outros. A gente não tem uma distinção muito clara, né, entre diferentes comprimentos de onda sucessivos. Por que isso acontece?
No caso de um sólido ou de um gás muito denso e muito quente, existe uma quantidade muito grande de interações, né, entre as partículas que formam aquela substância, e essas interações elas são muito intensas, são muito rígidas, né, porque as interações, as forças moleculares, são muito rígidas, né, são muito intensas no caso de substâncias desse tipo. Então, cada átomo dessa substância emite luz, devido, por exemplo, às transições eletrônicas entre diferentes níveis de energia. Só que a luz que é emitida devido às transições eletrônicas, ela é modificada pelas interações entre os átomos, porque eu tenho muitos átomos muito pertinho uns dos outros e interagindo fortemente uns com os outros. Então eu tenho a vibração térmica muito intensa da estrutura e as interações muito intensas entre os átomos que formam aquela estrutura. Então, devido a essas interações que acontecem em grande quantidade, de forma muito intensa e de forma completamente aleatória, os fótons, né, que são emitidos devido às transições eletrônicas são modificados pelas interações. Então você tem uma vibração térmica muito intensa das partículas. Então você tem o efeito Doppler, né? Quando um átomo emite luz, emite um fóton, esse fóton, o comprimento de onda dele, ou consequentemente a frequência dele, vai ser modificada pela interação daquele átomo com os átomos vizinhos. E essas interações são muito intensas, né? Outro fenômeno que pode acontecer, por exemplo, que explica a presença de espectro contínuo. Você pode ter ionização dos átomos, né? Então, por exemplo, você tem um átomo que perde um elétron. Aí você vai ter um átomo vizinho dele que vai absorver esse elétron. Quando esse átomo absorve o elétron, ele emite luz. E o comprimento de onda dessa luz é modificado pelo efeito Doppler, devido às interações entre as partículas. Então, assim, no caso de um espectro contínuo, a gente tem uma quantidade muito grande de processos que emitem luz e uma quantidade muito grande de interações que vão espalhar essa luz, que vão modificar os comprimentos de onda emitidos, né, devido às interações. Então a gente tem uma transição suave entre comprimentos de onda sucessivos, tá? Devido então a esse grande número de interações e de espalhamentos de luz que acontecem numa substância sólida ou num gás muito quente e muito denso, tá? Então, o que a gente chama de espectro contínuo. Não existem comprimentos de onda destacados em relação aos outros. Existe uma transição suave entre um comprimento de onda e outro, tá? Agora, a situação é diferente quando eu tenho um gás de baixa densidade. Então, digamos que agora essa minha fonte aqui, ó, seja, por exemplo, uma lâmpada de vapor de sódio, que é o que se utiliza normalmente naquelas lâmpadas de poste, né, antigamente. Hoje em dia tudo está sendo substituído por LED, né, que ele é mais eficiente, mais econômico, mas em muitos lugares a gente ainda vê lâmpada de poste, aquela lâmpada meio avermelhada, né, meio amarelada, na verdade, e lá dentro daquela lâmpada você tem vapor de sódio, né, ou seja, sódio no estado gasoso, tá, no estado de vapor, tá? Então, quando você tem um gás de baixa densidade, você faz esse mesmo experimento, né? Ou seja, você aquece aquele gás de baixa densidade e vai coletar, vai detectar a intensidade emitida em cada comprimento de onda. Aí a gente já não vai ter mais um espectro contínuo, a gente vai ter o que a gente chama de espectro discreto. Então aí o gráfico não vai ser mais dessa forma aqui não. O gráfico de intensidade por comprimento de onda, fazendo só um esboço, né, vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Você vai ter intensidade em função do lambda. Aí não vai ter mais aquele aspecto contínuo. O gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Mais ou menos assim. Ou seja, você vai ter um gráfico discreto. Você vai ter elevadas intensidades em comprimentos de onda específicos. E esses comprimentos de onda são correspondentes às transições eletrônicas lá nos níveis de energia do sódio, por exemplo. A gente sabe que os níveis de energia de um átomo são níveis discretos, né? Você tem valores específicos de energia para cada nível daquele átomo, né? Lá na sua eletrosfera, tá? Então, quando os elétrons
executam transições, né? Essas transições não acontecem de qualquer jeito, elas acontecem entre níveis que têm valores de energia muito bem definidos. Então, quando o elétron transita de um estado mais energético para um estado menos energético, ele emite um comprimento de onda, emite um fóton, né? O átomo emite um fóton, né? E esses comprimentos de onda são específicos, são muito bem determinados, né? Justamente porque os níveis de energia são discretos, não são contínuos, né? Então, quando você pega um gráfico daquele tipo e traz para essa representação aqui visual, você vai ver alta intensidade de luz em comprimentos de onda específicos medidos lá no seu laboratório. Então, por exemplo, esse comprimento de onda aqui, ó, que eu chamei de lambda 01, é correspondente a uma das transições eletrônicas do átomo de sódio. Esse outro comprimento de onda aqui, um pouco menor, né? É o que chamei de lambda 02, é outro comprimento de onda correspondente a uma outra transição eletrônica do átomo de sódio, né? E a mesma coisa para o lambda 03. Então você tem lá no seu laboratório, né? No seu laboratório, essa massa de gás, de vapor de sódio, por exemplo, está em repouso em relação a você, né? Então essa massa de ar, essa massa de gás como um todo, está parada em relação... Tudo bem, você tem a agitação térmica das partículas, né? Mas a massa de gás como um todo, ela está em repouso em relação a você. Então você mede o que a gente chama de comprimentos de onda de repouso, né? Ou seja, comprimentos de onda característicos, né, das transições eletrônicas daquela substância, quando a sua amostra está no seu laboratório, né? A sua amostra está em repouso em relação a você, tá? Agora, a situação é diferente quando você tem que a sua fonte emissora ela está se deslocando em relação a você, devido ao efeito Doppler. Então, por exemplo, digamos que você está observando uma galáxia distante, tá? E aí, digamos que lá no meio interestelar lá que forma aquela galáxia, você tem uma quantidade muito grande de átomos de sódio. Então, você está lá com o seu telescópio coletando a luz que está sendo emitida por aquela galáxia. Aí você detecta, né, você faz lá as suas análises, né, faz lá o seu tratamento de dados e vê que você tem transições eletrônicas correspondentes ao átomo de sódio presente no gás que forma aquela galáxia, tá? E aí você percebe o seguinte, que as transições eletrônicas correspondentes aos átomos de sódio, né, lá na galáxia, essas transições eletrônicas, né, elas acontecem em comprimentos de onda que são diferentes dos comprimentos de onda que você conhece lá do seu laboratório. Então você vê o seguinte, você detecta o seguinte, beleza, eu tenho transições eletrônicas correspondentes a átomos de sódio lá naquela amostra, naquela galáxia, né, que é a minha fonte emissora. Aí eu vou comparar os comprimentos de onda que eu estou detectando com os comprimentos de onda que eu conheço, que estão catalogados lá no meu laboratório. Aí eu percebo que esses comprimentos de onda aqui, eles não coincidem com os comprimentos de onda de laboratório. O que isso significa? Significa que essa galáxia tem um movimento relativo do seu ponto de vista. Ou seja, essa galáxia está se movimentando em relação a você. A gente sabe, né, do nosso estudo lá de efeito Doppler, quando você tem uma fonte que está se afastando de você e essa fonte está emitindo ondas, né? Pode ser ondas luminosas ou ondas sonoras, né? No caso aqui são ondas luminosas, né? Quando uma fonte se afasta de você, bom, essa fonte ela emite ondas com uma frequência F0, uma frequência característica. Se ela está se afastando de você, a frequência das ondas que você detecta é menor do que a frequência emitida. É o caso da ambulância, né? Que a gente já discutiu. Se você está paradinho aqui na rua e a ambulância está se afastando de você, a frequência que você detecta é mais baixa, ou seja, o som é mais grave do que a frequência que a ambulância está emitindo. Se a ambulância estivesse paradinha, você ia detectar ondas com a mesma frequência emitida. Mas se a fonte está se afastando, você vai detectar ondas com uma frequência mais baixa. Ou seja, frequência mais baixa significa comprimentos de onda maiores. Então é o caso que está acontecendo aqui. Ó. Se essa galáxia está se afastando de nós, bom, ela está emitindo luz. Então ela está emitindo lá luz cujos comprimentos de onda são produzidos pelas transições eletrônicas lá do sódio, por exemplo, que está presente lá no gás que forma aquela galáxia. Né?
Então, se essa fonte está se afastando de nós, a frequência da luz que a gente detecta é mais baixa do que se ela estivesse parada em relação a nós. Então, se eu estou detectando ondas com uma frequência mais baixa, significa que os comprimentos de onda detectados são maiores do que os comprimentos de onda originais. Quanto menor a frequência detectada, maior o comprimento de onda, né? Porque a velocidade da luz não muda, né? Então, quanto menor a frequência, maior o lambda. E é justamente o que está acontecendo aqui. Eu estou detectando essas transições do sódio em frequências mais baixas do que a frequência original. Porque digamos que essa galáxia está se afastando de nós. Então, se ela está se afastando de nós, menor frequência significa maior lambda. Então, os comprimentos de onda correspondentes às transições do átomo de sódio vão estar deslocadas para a esquerda nessa escala. Nessa escala aqui, ó, os lambda maiores estão para cá. Então, os meus comprimentos de onda emitidos lá pela galáxia, eles são maiores do que os comprimentos de onda de laboratório, catalogados. Se essa galáxia estivesse parada, esses comprimentos de onda aqui, ó, seriam iguaizinhos aos comprimentos de onda catalogados. Mas como essa galáxia está se afastando, esses lambdas detectados são maiores do que os comprimentos de onda originais. Então, respondendo a pergunta aí da questão, né, nessa representação aqui, né, nesse espectro, os comprimentos de onda estariam deslocados para a esquerda, ou seja, em direção aos comprimentos de onda mais elevados. É o que a gente chama de desvio para o vermelho, né, ou redshift. Né? Então, quando você tem uma fonte que se afasta de você, os comprimentos de onda que aquela fonte emite são maiores do que os comprimentos de onda que você iria detectar caso a fonte estivesse em repouso. Tá? Então, isso tudo é consequência do efeito Doppler da luz. Né? Não, o efeito Doppler não é um privilégio só das ondas sonoras. Qualquer tipo de onda pode sofrer efeito Doppler. Né? A luz não é diferente. Né? Então, nesse caso aqui, os lambda detectados lá no seu telescópio, lá no seu espectrógrafo, né, que é o seu detector de luz, esses comprimentos de onda detectados são maiores do que os comprimentos de onda originais, né, ou seja, emitidos pela galáxia. Okay? E aí eu já mencionei isso para vocês, né, esse tipo de verificação permitiu a gente determinar que, de fato, o universo está em expansão, né, porque quando você observa galáxias muito distantes, todas elas emitem, né, lá os seus comprimentos de onda, e os comprimentos de onda que a gente detecta estão sempre deslocados para o vermelho. Né? Então, sempre que você observa galáxias muito, muito distantes, você tem esse deslocamento para o vermelho das linhas espectrais. Né? Ou seja, isso é uma evidência de que, em larga escala, as coisas estão se afastando de nós. Tá? Então, isso é considerado uma evidência de que o universo, de fato, está em expansão. Né? Então, isso é uma coisa já conhecida já há bastante tempo, né? E à medida que o tempo passa, as medidas vão ficando cada vez mais refinadas. Né? E interessante que eu também já mencionei com vocês, né, que quanto mais distante os objetos estão de nós, mais rápido eles se afastam. Né? Então, tem uma conexão entre a velocidade de afastamento e a distância que as fontes estão de nós. Ok? Então, tudo isso é consequência do efeito Doppler. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí eu vou fechar aqui o vídeo 7. Desculpa, o exercício 7, né? Esse aqui eu esqueci de mudar o número, perdão. Esse aqui é o vídeo 2, tá? Só agora que eu tô vendo. Esse aqui é o vídeo 2. Tá legal? Então, aí no vídeo 3 a gente dá sequência nas soluções.